Sabe quanto que vão para a Amazônia? 1%. Quase todos vêm Foz do Iguaçu e a Floresta da Tijuca, que, aliás, estão hoje privatizando essa gestão, e nós estamos participando, e é uma gestão extremamente eficiente de poder fazer gestão de unidade de conservação com participação de empresas privadas e da sociedade civil nessa gestão. Não é possível, quando a gente vê 2 milhões de pessoas vindo aqui para Foz do Iguaçu, que se queira abrir de novo uma estrada dentro do parque. Para quê? Para passar o contrabando, para fazer um interesse político de uma mulher que quer ser candidata ao governo do Estado agora, para ganhar votinhos na região e coloca em risco um patrimônio da humanidade que o Brasil já teve que correr atrás. Esse tipo de conta que a gente vai ter que aprender a fazer, os empresários vão ter que saber também que políticos estão apoiando. A igreja faz um trabalho muito bom quando diz desse grupo de políticos para serem apoiados. Muitos desses que fazem essa barbárie contra a sociedade hoje em Brasília são financiados por essas empresas. Quando a Monsanto quer colocar seus produtos transgênicos no planeta, eles usam e vendem muito barato. São os deputados mais baratos que eles compram, eles ainda tiram um sarro e ficam gozando na cara desses nossos políticos. A gente viu isso em depoimentos que vazam na Wikileaks aí também. Esse tipo de questão que a gente tem, as nossas responsabilidades, como dizia muito bem o nosso representante aqui das empresas, o José, nós temos que aprender que em todas as nossas ações tem consequência. Quando a gente apoia uma organização não governamental, dessas empresas que procuram a SOS, nós procuramos ver toda a vida dessa empresa. E não é que ela é boazinha. Eu lembro do Grupo IP, que é um parceiro nosso, que não sei se vocês lembram, que tem uma propaganda no Jornal Nacional, que ela pega o produto IP e transforma numa árvore. Nós somos acionados no CONAR porque denunciamos a Petrobras como uma das empresas mais agressivas ao meio ambiente, a com menos responsabilidade nesse país com relação ao meio ambiente. Tiramos a Petrobras do Índice de Sustentabilidade de Nova York, da Bolsa de Valores, porque não responde por aquilo que ela fala de sustentabilidade, com uma ação de sociedade civil. E tentaram fazer retaliação contra a SOS Mata Atlântica, denunciando essa nossa parceria com esse grupo IP, que é um grupo familiar brasileiro e o único que tem produtos realmente que são biodegradáveis e com menos fosfato que qualquer outro produto. Escolhemos eles para ser parceiro porque tiveram a coragem de, num grupo familiar, fazer isso. E a gente depois chamou o CONAR e mostrou como a gente trabalha com uma empresa dessa e ganhamos como referência no Brasil para se trabalhar com uma empresa. Esse é um tipo de trabalho. Eu queria mostrar para vocês com exemplo prático de quem está no dia a dia. Não estou falando de conceito aqui. Eu estou mostrando que muitas empresas do Brasil estão mudando a sua história, porque fazem trabalhos que a gente vê que estão mudando. O próprio grupo da Sadia, quando escolhe lá fazer a neutralização de carbono com os dejetos de porco, né? Ah, mas tem problema com todos os caras que são da sua linha lá, que compram suas granjas, tudo, né? Na sua verticalização. Mas começa com atitudes como essa e a gente começa a mudar. Nós temos ainda parcerias, desde uma Toyota, que adotou áreas no Brasil, temos vários outros lugares, várias outras parcerias, que são aquelas que são construídas, e olha que coisa impressionante. Muitos desses empresários, eu me lembro do Paulo Nigro, da Tetra Pak, que eu adoro esse empresário, um empresário fantástico, que tem uma visão de mundo. Esse cara, quando caiu o preço dos resíduos no mercado, ele manteve, porque sabe que milhares e milhares de famílias dependiam daquela comida. Pagou, diminuiu o seu orçamento para que as pessoas pudessem, com a caixinha, quando entregassem lá no reciclado, tivessem esse recurso, e nos apoia hoje diretamente para fazer esse trabalho com resíduos sólidos. São coisas do dia a dia, são empresários, nomes, pessoas com cara, gente desse país que está mudando a discussão no mundo com relação ao que pensa em sustentabilidade. Não estamos mirando em exemplos lá fora, que não tem nenhum problema em ficar mirando em empresários lá fora, mas nós temos um empresariado de vanguarda, porque sabe como é a diferença. Os outros ficam pensando, eu tenho relacionamento com quase todas as empresas no mundo, e eu fico vendo o pessoal dizendo, não, vamos adotar porque tem área verde, aquela coisa de biodiversidade. A gente fala biodiversidade aqui, ninguém nem entende o que é isso. E aqui os nossos empresários têm uma diferença.
sabem o que é uma família passando em frente de casa pedindo resto de comida. Sabe que é uma família passando em frente de casa, está no dia a dia, é abordado num farol para limpar o seu vidro, é abordado pedindo coisas com crianças em todo lugar. A gente sabe os tamanhos dos desafios que são as questões sociais nesse Brasil. Não dá para conviver com a corrupção e com essas coisas. Eu, terminando, diria para vocês o seguinte: dizer que meio ambiente atrapalha, essa é de uma obtusidade, é de uma coisa tão absurda. Quando a gente vê, e aí, Eduardo Jorge, eu queria chamar a atenção aqui para terminar essa história. Nós temos visto falar agora que licenciamento é burocracia, isso e aquilo outro. Essa faz parte dessa covardia contra o meio ambiente. Nós não temos uma estrutura de meio ambiente no Brasil condizente com o que tem de exigência do empresariado. O orçamento do meio ambiente é o último, invariavelmente. O número de técnicos preparados é o último em termos de qualidade. Por que colocar na conta de um negócio que foi criado pela sociedade? O Eduardo participou nisso, quando a gente criou o licenciamento no Brasil. O único instrumento que o Brasil dispõe hoje de transparência é o licenciamento ambiental. Se nós perdemos o licenciamento ambiental, não há nenhum outro instrumento onde a gente possa interferir. Hoje eu trabalho com o Banco Interamericano, consigo entrar em qualquer processo, porque são todos os que são financiados por ele livre, diferente de um BNDES. Então, nós temos que brigar, porque quanto mais a gente tiver informação e quanto melhor forem os processos de transparência e participação, mais a gente vai ter que avançar. Não entrar no lugar comum de dizer que meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. A nossa diferença, a nossa garantia, a nossa garantia de cidadania planetária está em ter um meio ambiente sadio, equilibrado, como está na nossa Constituição, levando em consideração a participação de toda a sociedade. Esse é o nosso papel como ONG. Obrigado, minha gente. Mário Mantovani, agradecemos e o cumprimentamos pela participação neste painel. Perguntas? Aí, muito bem. Uma pergunta: como são monitoradas as árvores plantadas nos títulos de capitalização? Elas são monitoradas por quanto tempo, em que locais? E as bolsas floresta, se é que esse é o nome na Amazônia, funciona? É a Simone que está perguntando. Olha, a SOS faz o monitoramento com a Price. Eu acho que isso é uma garantia de que cada centavo que vem lá, nós sabemos onde é colocado. E quem responde pela qualidade e auditoria técnica é a Exalc, a Escola Luiz de Queiroz de Piracicaba, com o professor Ricardo, Ricardo Rodrigues, que é talvez uma das maiores autoridades em restauração no Brasil. Isso fez a diferença quando o CONAR veio fazer a vistoria com a gente. E se você chegar hoje, pedir qualquer um dos... Nós só plantamos em propriedades privadas. Isso é importante, para que haja essa restauração. Eu estava dando um exemplo aqui da Skin Cariol. Nós estamos restaurando a área daquele... um dos donos da Skin Cariol, que foi assassinado, e a família podia ter vendido aquela região, aquela área dele por uma grana muito grande, que ali não valia nem por hectare nem por lote, ali é por palmo, de tão rico que é de água a região onde eles extraem água. E hoje eles passaram para a SOS os 800 hectares para serem recuperados. 4 anos atrás era um pasto degradado e hoje é uma floresta, qualquer um pode ver no nosso site lá. Uma coisa fantástica, o que faz em 5 anos. Eu também estava lembrando do Sebastião Salgado, que restaurou os seus 800 hectares desse jeito. Então, nós monitoramos com isso. O Bolsa Floresta, eu conheço várias dessas coisas, e o nome Bolsa é meio complicado no Brasil, mas o caso da Amazônia, onde a gente participa, nós já temos 7.000 famílias que não recebem bolsa. Esse nome é infeliz até por conta disso. Recebem por prestarem um serviço na sua unidade de conservação, moram dentro da unidade de conservação, dentro do parque, e ali, pelo fato de não converterem, pelo fato de fazerem uma agrofloresta, pelo fato de fazerem um extrativismo, como manda as certificações internacionais, recebem
um pagamento por conta disso e conseguem viver bem. Só para vocês terem uma ideia, a gente já conseguiu doar mais de 90 ambulâncias, conseguimos montar 5 escolas com dinheiro desses patrocínios dentro de unidade de conservação, que mudou a escala da conservação na Amazônia. E esse trabalho é o que eu estava falando do Lírio Parisotto e do Furlan como presidente da Fundação Amazônia Sustentável. É o mesmo nome, depois vale a pena ver o site, é FAS. É fantástico esse trabalho que a gente está desenvolvendo e mudando a cara do Brasil, mostrando que aquela história de mapa do Brasil sem a Amazônia é uma farsa, é uma vergonha. A gente está vendo ainda esse tipo de coisa aqui no Brasil. O Ronaldo fala sobre um programa de saneamento que tem recursos federais, que ele diz que recursos, pelo menos que eu tenho, a letra dele é de médico, recursos vultuosos são investidos sem resultados. Aí dá como exemplo São Paulo, Porto Alegre, denúncias, programa da Globo, etc. Bom, no caso de São Paulo, eu posso falar, o recurso lá do saneamento é estadual e municipal. A cidade de São Paulo, na parte de saneamento, o saneamento de forma mais ampla, engloba lixo, água e esgoto. A gente tem 100% de coleta de lixo na cidade inteira, está 100%. A água é praticamente 100% também tratada na cidade toda. E é uma empresa do Estado, que é a Sabesp, que tem contrato com a Prefeitura. E o saneamento da cidade de São Paulo, a gente tem cerca de 75% de coleta e tratamento. É um número, é uma média alta, embora 25% de 11 milhões continua sendo muita gente, né? Mas há um avanço nesse trabalho. E, recentemente, uma coisa muito importante que aconteceu na cidade de São Paulo e no governo de São Paulo foi a votação na Câmara Municipal do contrato entre a Prefeitura e a empresa estadual. Porque durante décadas a empresa estadual prestou serviço à Prefeitura, mas sem um contrato formalizado. Agora, com a nova lei que foi aprovada, a empresa do Estado, a Sabesp, ela tem a garantia que vai ter aquele mercado gigantesco, um país inteiro, né, para ela trabalhar, e como é uma empresa estatal que tem dinheiro na Bolsa, isso é muito importante para ela, né, ela pode apresentar que está com um país do tamanho da Suécia, de Cuba, de Portugal, garantido para ela trabalhar durante décadas, mas ela vai ter que aplicar parte, um X do recurso que ela arrecada na cidade, porque antes ela não tinha essa obrigação, ela aplicava onde ela queria. Então, com isso, foi criado um fundo municipal de saneamento, e o dinheiro que começou a entrar em 2012, isso foi aprovado em 2011, vai para esse fundo municipal de saneamento, que é um fundo que tem composição com pessoas da sociedade civil, inclusive, participando, que vê o dinheiro aonde é que vai e aonde ele é aplicado. Esse primeiro dinheiro que entrou, a partir dessa lei, da Sabesp, Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo, eu era o vice-presidente do Fundo Municipal, representando a Secretaria do Meio Ambiente, e o presidente era o secretário da Habitação. A gente decidiu aplicar o dinheiro todo que a gente recebeu desse faturamento da Sabesp no programa de urbanização de favelas. Porque a gente estava com aquele processo rigoroso de evitar invasões, mas a gente tem que dar contrapartida, tem que investir bastante na urbanização das favelas que já existe, tirar as que estão em área de risco mais perigoso, garantir que as que vão ficar de forma segura. Então, eu acho que a questão do saneamento, no caso da cidade de São Paulo, não sei, Ronaldo, eu acho que caminha bem. A meta da Sabesp é chegar no que ela chama de 100, né? 100% de lixo coletado, 100% de água tratada e 100% de esgoto. No caso da Sabesp, e no caso da cidade de São Paulo, a meta da Sabesp é chegar em 100 em 2020 ou 22, que eu acho que é uma meta, se pudesse ser abreviada, seria bom, mas mesmo assim é uma meta bastante ambiciosa, né? Ok, muito obrigado, doutor Eduardo Jorge. Em nome dos organizadores ADCE e GELPA, agradecemos a participação dos palestrantes. Neste momento, devolvo a palavra à mestre de cerimônia. Muito obrigado. Então, agora estamos encerrando as atividades do turno da manhã
e retornaremos às 14 horas, lembrando que a DCE e a GELPA são os organizadores do evento e que já podem ser, os certificados já podem ser retirados na Secretaria do FAS e também solicitando para que façam as avaliações que são muito importantes. Muito obrigada.